Olá, meu amigo, minha amiga que está buscando uma bolsa para o mestrado profissional ou Profmat. Eu vou te trazer algumas informações que são baseadas no edital do ano de 2022, tá? Então, se você passou agora, vai pleitear uma bolsa no ano de 2023, você que foi aprovado agora, parabéns, e vai buscar. E se você não foi, mas está com a intenção de ser aprovado, então você já vai ter uma ideia de então se você tem direito ou não a essa bolsa de estudo, tá certo? Então, primeira coisa, quando é que você pode concorrer a essa bolsa? As inscrições elas começam ali no mês de fevereiro, tá? Então, 2023, mês de fevereiro, mês de janeiro você já vai olhando ali. Como eu falei, eu estou me baseando no edital desse ano, então não quer dizer, não é garantia de que tudo se repita da mesma forma. Então já vai buscando ali mais ou menos quando chegar em janeiro, já fica de olho na saída do edital para concessão de bolsas, tá certo? E para que serve a bolsa de estudo? É para a gente viver de bolsa? É para constituir família, ter filhos e tudo mais? Não. A bolsa ela serve exclusivamente para você se manter ali durante o seu mestrado, tá? Então, para comprar material escolar, para comprar os livros, para transporte, trabalho de conclusão de curso, enfim, para aquelas despesas que você tem ali que são correntes durante aquele período que você está fazendo o mestrado, tá? E aí, como é que eu consigo então essa bolsa? A bolsa você concorre se você estiver, primeiro, tem que estar matriculado no Profmat, normalmente, né? E tem que seguir algumas exigências. Que exigências são essas? Primeiro, você tem que comprovar que está dando aula de matemática na rede pública. Ah, mas eu sou da rede privada. Infelizmente, você não tem direito. Então, para ter direito, você tem que ser professor de matemática da rede pública de ensino básico, tá? E como é que eu comprovo isso? É uma declaração do diretor da escola. E cuidado, tá? Essa declaração ela tem que ter uma data anterior máxima de 30 dias. Então não adianta fazer uma declaração agora e deixar guardada para mais para frente. Então tem que ter esse prazo aí. Então quando você vê ali que saiu o edital, tu já procura então esse comprovante, tá? O diretor assina e tal, tudo direitinho. É muito próximo ali de quando você vai ter que mandar essa documentação. Bom, outra coisa, eu posso como temporário ter direito à bolsa? Sou professor temporário do estado, da prefeitura, eu tenho direito a essa bolsa? Infelizmente não. Você tem que estar no quadro permanente de servidores da rede pública de ensino, de novo, da rede pública. Está na rede privada, infelizmente você não tem direito. Oh, que legal, passei agora e eu já tenho direito a essa bolsa. Também não, infelizmente não, porque você tem que ter tido aprovação no estado probatório. Eu não sei se todos os estados são iguais, mas aqui no Ceará, por exemplo, eu sei que o estado probatório é de 3 anos. Eu creio que seja mais ou menos por aí. Então você tem, além de ser da rede pública, tem que ser um professor efetivo, já tem que ter passado o estado probatório. Só isso? Não. Você tem que também comprovar que os seus rendimentos mensais brutos são menores ou iguais a R$ 9.600. E como é que eu confiro isso? Como é que eu comprovo isso daí? Através do contra-cheque, tá? Então qual é o valor? R$ 9.600. Isso não é o valor da bolsa, isso aí é o valor que você tem que teto para receber, para ter direito à tua bolsa. Se você receber mais do que isso, infelizmente, você não vai ter direito. E outra coisa, você não pode ter nenhuma relação empregatícia com a instituição na qual vai te oferecer o mestrado. Como assim? Bom, se eu estou me matriculado na Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, eu não posso ter uma relação de trabalho com a Universidade Federal do Maranhão. É simples, tá? Outra coisa, você não pode ter usufruído previamente de bolsa do Profmat pela CAPES, independente do tempo. Então, se você teve já no Profmat e saiu, ou foi reprovado, ou desistiu e recebeu a bolsa por um período curto, ali 3, 4 meses, você não terá mais direito a ela. E se essa bolsa tiver sido do Profmat, tá? Então, bastante cuidado que eu vou falar mais detalhes sobre isso daí. Então, você também não pode estar usufruindo de bolsa de nenhuma modalidade, a não ser as que são permitidas pela legislação, tá bom? Não ser aluno de um outro programa de pós-graduação e tem que ter assinado o termo de compromisso de bolsista.
Bom, isso aí é besteira, tá certo? Bom, agora eu sou professor concursado da rede pública, já passou o estado probatório, mas só tem um problema, eu estou trabalhando no sindicato. Será que eu tenho direito a essa bolsa? Ou então eu estou exercendo a função de coordenação. Será que eu tenho direito a essa bolsa? Então, para ficar bem claro, os candidatos que foram cedidos a órgãos públicos, a sindicatos, que estejam exercendo função de gestão, tá? Ou situação qualquer de afastamento que não pode fazer jus ao recebimento dessa bolsa, tá certo? Infelizmente é assim que acontece. Você tem que dispor de pelo menos 20 horas semanais para se dedicar ao Profimate. Isso daí é uma exigência mínima, não sei que você seja um grande gênio aí, mas pelo menos para você passar você tem que se dedicar, tá? Tem uns detalhezinhos também importantes, ó. Tem que colocar à disposição para integrar o banco de currículos com a finalidade de atuar na função de tutor no ambiente do sistema UAB, após terminar o seu mestrado. Por quanto tempo? Por um tempo igual ao da vigência da sua bolsa. Então, se você teve bolsa durante 2 anos, você tem que estar lá à disposição por mais 2 anos. Tem que continuar atuando por um período que não pode ser menor do que 5 anos após a sua diplomação, como professor da rede pública, não é da rede privada. Mas eu saí da rede privada, mas eu estou na rede pública. Não, 5 anos no mínimo na rede pública. E você tem que exercer, além das atividades docentes, outros trabalhos em temas de interesse público, visando a melhoria da qualidade da educação básica em escolas públicas, a qual você está vinculado, beleza? Então, olha só. Aí, o caso o professor ele tenha recebido bolsa em algum outro programa de mestrado, que não seja o Profimate, será que ele vai ter direito a isso daí? O possível pagamento vai estar limitado ao prazo restante, até completar o tempo máximo de 24 meses. Então, se você recebeu durante um ano ali, por exemplo, em outro mestrado, em outra bolsa CAPES qualquer, né? Durante um ano, e aí agora você foi aprovado no mestrado, você tem direito então a completar esses 24 meses com bolsas do Profimate. Eu já tive lá durante os 2 anos, infelizmente não pode mais receber. Então, entendeu, né? Se você passou lá um período que seja inferior a 24 meses em outro programa de mestrado e agora você passou no Profimate, então você tem direito a continuar recebendo até o limite máximo de 24 meses. Faz ali o meio de campo entre a CAPES e o aluno é a instituição na qual ele está matriculado. Então todas as informações você procura lá na secretaria, que eles devem te orientar perfeitamente, tá certo? E aí, como é que é feita a concessão dessa bolsa? Eu fui o último colocado, será que eu tenho direito à bolsa? Eu fui o primeiro colocado, enfim. Como é que é feita isso aí? É dado de acordo com a classificação dos candidatos. Então, se você foi o primeiro lugar, atende a todos os requisitos, quer bolsa, você vai receber a bolsa, né? Claro, dentro da cota de cada uma das instituições. E aí, se você é o segundo lugar, você vai ser o segundo a receber a bolsa e assim sucessivamente, desde que, como eu falei, atenda a todas as exigências da CAPES lá. Muito bom. E aí, o que é considerado isso daí? É a nota obtida no Exame Nacional de Acesso. Respeitada a classificação do final com base nos critérios de desempate. Então, é como eu falei, vai lá, o primeiro quer, atende, então bolsa para você. O segundo quer, atende, bolsa para você. O terceiro, quarto e assim sucessivamente até o limite das bolsas, né? E aí, no caso de empate entre 2 classificados, o que é que vai acontecer? Quem é que vai ter direito? Como é que é o critério de desempate? Olha só, o critério de desempate é aquele que reside na cidade que é mais longe da tua instituição onde você está matriculado. Então, a dica, coloca o teu comprovante de residência lá no Japão. Você tá falando sério? Se ainda houver um empate os dois moram aí mais ou menos a mesma distância, aí vai para o rendimento bruto total. Aquele que tiver o menor rendimento bruto total terá então preferência no recebimento da bolsa. Importante dizer que a manutenção da bolsa ela está condicionada a algumas coisas. Por exemplo, você tem que estar matriculado em cada período letivo, em todas as disciplinas e as demais atividades que são previstas
na matriz curricular do Profimate, tá certo? E a homologação do pedido de bolsa, ela só será possível depois que o processo de matrícula for completamente encerrado na instituição que você tiver matriculado, né? O coordenador ele tem que enviar ao Secretariado Nacional do Profimate os documentos, todos que estão previstos lá. O aluno ele tem que estar homologado pelo coordenador acadêmico institucional no sistema de gestão de bolsa de CAPES. Então, como eu falei, a instituição é que vai fazer o meio campo, tá bom? Qualquer problema que houver entre o discente, entre o aluno e o CAPES, tem que ter sido resolvido. Então é bom, ou não precisa ser só o CAPES, qualquer outro órgão público que você tem alguma coisa para resolver, que está lá pendência, você já busca antes de sair o edital. E inclusive com a Receita Federal, né? Receita Federal que se mete aí em tudo, você tem que estar direitinho para poder ter direito a essa bolsa. A bolsa ela é cancelada claramente quando você abandonar o curso, quando você for desligado do curso. Desligado como assim? Não sei, por qualquer motivo. Se você pede para sair, ou então se a instituição lhe desliga, não sei. Uma ou mais reprovação, olha só o detalhe, uma ou mais reprovações, incluindo por frequência em qualquer disciplina. Não confunda, porque para você ser desligado do Profimate, você tem que ser reprovado em 2 disciplinas, tá? Mas no caso da bolsa, basta que você tenha sido reprovado uma vez, você perde a bolsa. E outra coisa, o exame de qualificação, para que você seja desligado do curso, você precisa ser reprovado 2 vezes, mas na bolsa, se você for reprovado uma única vez, já perde direito a essa bolsa, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Uma disciplina reprovada, perde o direito à bolsa. O ENC reprovado, o que é o ENC? Eu já tenho um vídeo no canal aqui sobre isso, é o Exame Nacional de Qualificação, que é realizado após o período básico, o primeiro ano do curso do Profimate, que é uma prova dissertativa que vai ver se você tem ali os mínimos, o mínimo conhecimento necessário para ser então titulado como mestre, ao final dos 2 anos, enfim, de todo o processo. Mas ele já é um exame ali que ele já vai nivelar, sabe? Ó, tem que ter um conhecimento mínimo de todas essas disciplinas, aquelas 4 disciplinas básicas que são dadas ali no primeiro e no segundo semestre, tá certo? Bom, outra coisa que você então tem a bolsa cancelada é você deixar de atuar como professor de matemática no ensino básico da rede pública, tá? Como eu falei, se você for da rede pública para a rede privada, perde direito. Você tem que estar na rede pública para ter direito a essa bolsa. Você tem a tua bolsa revogada e você tem que devolver todo o dinheiro que você recebeu. Em que casos? Então olha só, você omitiu, lembra que você tem que ter uma remuneração bruta menor que R$ 9.600. Então se você omitir o valor recebido de remuneração bruta total, ou seja, você recebe mais do que isso, mas você omite e só declara lá um valor menor. Você consegue mostrar só um valor menor, depois isso é descoberto e aí você vai ter que restituir todos os valores de bolsa. Você não tem direito à bolsa, então você vai ter que devolver tudo, conforme está lá no edital. Você prestar informação falsa quanto ao local de residência, então cuidado com aquele comprovante que eu falei lá do Japão, que se você não estiver morando lá de fato, você vai perder a sua bolsa. Praticar fraude de qualquer tipo, tá certo? Desistir do curso, claro, você não vai ter direito. Agora, se você desistiu do curso, você vai devolver todo o dinheiro, ou você vai só aquele dali para frente? Não, você vai devolver todo o dinheiro, tá certo? A não conclusão do curso vai acarretar em você ter que devolver todo o valor de bolsa que foi recebido durante o período, tá certo? Eu tenho direito a bolsa até o momento que eu me desliguei. Não, se você pediu desligamento, se você não concluiu o curso por qualquer motivo, você tem, além de não receber mais ali para frente, você tem que devolver aquilo que lhe foi dado anteriormente, tá bom? Bom, se você renunciar ou desistir da bolsa por qualquer motivo, o que acontece com essa bolsa? Próximo candidato na lista de classificação vai receber. E se não tiver mais ninguém, esgotou a lista de classificação ali, aí ela vai ser remanejada para uma outra instituição, seguindo a ordem de prioridade pela maior distância percorrida. Os alunos que são bolsistas
que forem transferidos de um lugar para outro, a bolsa não acompanha. Por quê? A cota de bolsa não é para o aluno, não é do aluno. A cota de bolsa é da instituição, é da universidade. Então, se você saiu, universidade ou instituto, enfim, é da instituição a qual você está matriculado. Se você foi transferido, você tem que concorrer novamente à bolsa naquele outro local, você não leva essa bolsa, tá bom? Então essas são as principais informações. No edital ele diz lá quantas vagas, qual é a cota de bolsa para cada uma das instituições. Então, ao você ser aprovado, você veja a sua classificação, vê a quantidade de bolsas e aí você vai vendo se alguém vai desistir, caso você não esteja ali no número de bolsas que serão concedidos, tá? Se você tiver sorte, muito bem. E aí tem que já obedecer a todos esses critérios, dar uma olhada se teu nome está limpo, se tem alguma pendência, já cuida de resolver tudo isso. E essas são as informações principais para que você tenha direito à bolsa, beleza? Então, e outra coisa, estudar para não ser reprovado e aí também passar no ENC de primeira, beleza? Então, valeu, um abraço.